salve revestidos! Que a paz que excede todo entendimento humano entre na tua casa, entre no teu coração e traga toda a quietude que você precisa e que eu também preciso. Nós estamos no nosso segundo encontro da nossa série O Triunfo, vencendo as crises existenciais, emocionais e espirituais. E se você perdeu o nosso primeiro encontro, você vai clicar aqui nesse link, nessa tarjinha que vai estar aparecendo aqui, e você vai assistir. Se você perde a primeira aula, então na segunda aula, às vezes a gente vai tratar de algum tema, vai fazer uma citação da aula anterior, e aí você fica meio que boiando, o que é isso? O que está acontecendo? Então você precisa participar conosco de todas as aulas. Vai estar salvo aí, né, no YouTube, no nosso canal. Nós já aproveitamos para te convidar. Se você não é inscrito no canal, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com quem você ama e também com todos aqueles que são sonhadores, visionários e que querem crescer mais na graça, no conhecimento. Compartilha, você vai estar semeando bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre crise existencial. Aí você vai falar assim, mas crise existencial? Semana passada a gente já falou sobre a crise do Éden. Que crise é essa? Que tanta crise é essa que nós temos? Pois é, nós estamos passando por um processo de ensinamento que vai pegar, sabe, as bases para que a gente não se perca no meio do caminho, para que a gente entenda da forma mais simples possível todo o contexto, o que tem a ver, o que é crise existencial, crise de identidade, que nós vamos falar no nosso próximo encontro também. Nós queremos trazer de forma simples e objetiva tudo que diz respeito a esse conhecimento mais profundo a respeito de nós mesmos. Mas agora vamos nos aprofundar sobre o que é crise existencial. Você sabia que em um dado momento da nossa vida, todo mundo passa por uma crise existencial? E a crise existencial, de acordo com os estudiosos, com os profissionais da área de saúde mental, eles vão falar que não tem nada a ver com a nossa condição social, que não tem a ver com o nosso credo religioso, com a nossa raça, com a nossa formação acadêmica, não tem nada a ver com isso. Mas ela surge, às vezes, do nada. Você está tudo muito bem, tudo bem organizado, tranquilo, e de repente você entra numa crise. E você diz, mas quando começou? Houve um gatilho para que essa crise começasse. Quando você menos espera, ela aparece fazendo um estrago terrível na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós olhamos para Adão e Eva, por exemplo, pensando nesse conceito de que a crise existencial não tem nada a ver com a condição social, com a formação acadêmica ou com status, nada disso, nós olhamos logo para Adão e Eva, porque eles viviam num lugar onde tudo era muito perfeito, né? Deus descia, passeava com ele, né? com Adão, com Eva, e eu acho que batiam um maior papo. Se tivesse um carteado, jogavam um carteado, mas enfim, eles passeavam, brincavam, comiam juntos, e de repente este casal decide se lançar cegamente numa proposta que eles haviam recebido. E eles partiram dali, desse lugar de segurança, em busca de respostas para sua alma, que agora estava à deriva, vagando sem a proteção, a segurança e a frutificação do jardim. Então, quando as pessoas saem em busca de respostas, elas buscam os conhecimentos que respaldem ou que venham sanar essas dúvidas e essas inquietações. E foi pensando nisso que os grandes estudiosos criaram algumas áreas de conhecimento, né? A epistemologia, por exemplo, ela vai trazer a ideia de por que as coisas são como são. Por que existe o pássaro, o peixe, o boi, a pedra, o rio, o mar, o porquê da existência das coisas. Por que isso existe? Quando isso começou a acontecer? Quando isso veio a existir? Então, a epistemologia, ela vai trazer essa área de conhecimento. A ontologia, quem eu sou? Quem eu sou? Por que eu penso assim? De onde vem essa sede de conhecimento, essa angústia da minha alma? De onde vem tudo isso? Então, quem eu sou
a área que vai tentar explicar quem você é a ontologia. Quando nós vamos para a teleologia, ela vai dizer de onde eu vim, para onde vou. E isso nós aprendemos muito nas aulas de filosofia que nós temos na faculdade, né? Ou no ensino médio. Vai tratar muito sobre isso, a questão existencial baseada na filosofia. De onde vim, para onde vou, ó vida, ó céus. E tem até um bichinho aí, um desenho animado que fala bem isso. Ele estava ali questionando a sua existência. Ó vida, ó céus, ó azar. Lembra? Então ali era um contexto onde esse personagem tratava sobre a existência. Temos também a axiologia. O que tem valor para mim? Por que eu defendo essa causa? Porque eu amo o que amo? Porque eu tenho prazer com a minha família? O que me traz alegria? Então, tudo que diz respeito a valores está inserido na axiologia. Daí surge a religião, que teve como um papel fundamental e principal responder as perguntas do eu espiritual. O eu espiritual. Porque independente do teu credo religioso, independente de você acreditar em Deus ou não, lá no fundo você sabe que existe uma força superior. Algo que rege o mundo, que rege o universo. E essa força, ela nos atrai. E foi isso que a religião teve por ideia principal, as religiões. É falar ao homem espiritual, é tentar sanar a sede espiritual do homem. E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Quando eu falo sobre crise, a terminologia da palavra crise é muito interessante. Existem várias definições, mas eu trouxe essas aí porque vai falar de forma muito simples ao nosso coração. De acordo com a versão grega, né, olhando com a língua grega, com o olhar grego, a palavra crise, ela tem sentido na tomada de decisão. Crise diz respeito a tomar decisão. Então, crise não é algo ruim? Isso vai depender muito do teu olhar, de como está a tua mente e do teu coração. Eu conheço grandes histórias de pessoas que se tornaram multimilionários quando entraram numa grave crise. Porque crise é uma oportunidade que eu tenho e que você tem para experimentar, para ousar, para criar. Porque se isso não está bom para mim, eu preciso sair desse ambiente. E para sair desse ambiente, eu preciso ter criatividade. E um desejo ainda maior, já que esse lugar de crise está me trazendo muita dor, eu preciso fazer algo para sanar essa dor. É aí que surgem os grandes projetos. Então, na visão grega, a crise, ela traz essa pegada da tomada de decisão. É o crisis. Quando nós vamos para a origem filosófica da palavra, o Leonardo Boff, ele vai trazer algo muito interessante. Ele diz que a crise é o ato de desembaraçar, purificar, branquear, limpar, corrigir. É essa visão filosófica da palavra crise, de acordo com Leonardo Boff, que é cri ou quir. Você vai encontrar essas terminologias também em alguns escritos. Aí vem algo interessante. Em Provérbios capítulo 17, verso 3, nós encontramos: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Mas o que é crisol? É uma vasilha, como se fosse um objeto, onde ali é colocado um metal, uma substância que vai precisar passar por um fogo muito intenso. O crisol, ele resiste a altas temperaturas e é usado para purificar ouro, prata. Então, o que eu entendo com o crisol e o que eu aprendo com ele? Eu aprendo que lá, esse lugar onde eu me coloco na hora da crise, é o lugar onde eu vou ser limpo, purificado dessas crises. Eu vou passar pelo fogo, pela prova, mas ao final o que vai restar é o ouro refinado. O que me faz entender que a crise também tem um lado positivo é que com ela eu vou aprender a ser melhor.
Com as inquietações da minha alma, eu vou buscar respostas concretas e seguras. Essa situação de crise que eu estou vivendo agora pode ser, sim, um propulsor para que eu consiga avançar e alcançar todos os meus objetivos. Porque, preste atenção, você já imaginou como seria a vida se tudo fosse muita calmaria? Seria muito sem graça, sabe? Aquela coisa assim, não dá nem para explicar. Nós precisamos, de vez em quando, abastecer o nosso nível de adrenalina, né? Então, a crise, ela vai trazer alguns benefícios, sim, para todos nós. Nos deixar mais alertas com relação a muitas coisas que estão ao nosso redor, tá? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E nós percebemos isso nesse texto, por exemplo, de Provérbios, capítulo 17, verso 3. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, no capítulo 2, se eu não estou enganada, que Deus nos leva ao deserto para saber o que está no nosso coração. O que vai lá? Porque às vezes a gente fala assim, olha, eu jamais farei isso, jamais farei aquilo. E na hora da crise é que a gente vê se realmente esse jamais eu faria, jamais eu tocaria, se aquilo se aplica no momento da crise. Então, de acordo com o entendimento científico, a crise, ela se divide em 4 fases, pelo menos. Kaplan, ele vai dizer que a fase 1, ela diz respeito à elevação inicial da tensão. Ou seja, quando eu estou sendo apresentada, estou sendo colocada neste ambiente de tensão. E a fase de tensão pode ser o luto, uma catástrofe, furacão, o desabamento, um desastre, seja lá qual for a situação. Isso aí é um ambiente novo que eleva a tensão. Quando Adão e Eva saem da proteção do pai, saem da casa do pai, né, do Jardim do Éden, eles estavam exatamente nessa primeira fase que Kaplan fala, que quando se inicia a crise de forma intensa e muito forte. Então, a segunda fase que nós temos, ela diz respeito à falta de êxito na resolução do problema. Quando Adão e Eva receberam uma orientação do pai, Deus disse para eles assim, olha, vocês podem comer de tudo que está no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi uma orientação. Daí vem a proposta da serpente, quando ela disse, coma, porque quando você comer, seus olhos vão se abrir. Aí veio uma grande crise, porque eles comeram, eles partiram para a primeira fase sendo apresentada ao novo, e na segunda fase, quando a resolução do problema deveria surgir de forma muito clara, eles descobriram que realmente foram enganados e que eles não tinham como resolver aquela situação, porque os olhos se abriram, entretanto, o poder de Deus não estava sobre eles. Às vezes a gente pensa, né, e nós até conversávamos sobre isso hoje, que a crise deles começou quando eles descobriram que estavam nus. Mas não, porque enquanto eles não estavam colhendo as consequências das escolhas, eles ainda não tinham crise nenhuma. Eles só tinham descoberto que estavam nus. Agora, a partir do momento que eles foram expulsos da presença e na segunda fase descobriram que não tinham a solução para aquele problema, eles entraram em si numa crise, porque eles descobriram que eles não eram iguais a Deus. Quando eu chego nessa fase de intensificação do mal, intensificação do problema, e eu descubro que não tenho solução para esse problema, aí o bicho pega. Aí é que o negócio dá errado. Sabe aquela proposta que talvez um dia você tenha recebido? Olha, larga esse emprego aí que você é uma pessoa muito capaz. Você tem que estar em tal lugar. Ou então larga esse homem, larga essa mulher. Esta mulher não te merece, esse homem não te merece, esse emprego não te merece. Eu tenho uma proposta melhor, eu acho que você deveria ir para tal lugar. E de repente você se frustra porque percebe que lá naquele ambiente novo, você não tem condição nenhuma para resolver aquele problema. Na fase 3, nós vemos uma elevação da tensão. Nesse momento, nesse exato momento, é quando ou vai ou racha. Como que é isso? Como que isso se aplica? A primeira fase, eu sou apresentada ao novo.
Na segunda fase, opa, eu vejo que eu não tenho recurso para resolver aquele problema. Eleva-se um pouco mais a atenção. Na terceira fase, eu preciso mobilizar os recursos para poder curar, sanar, resolver aquele problema. Essa fase é imprescindível para qualquer ser humano sair de uma crise existencial. Observe o que aconteceu com Adão e Eva. Depois que eles saíram e foram trabalhar, arar a terra, produzir, a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas, né? E a Bíblia cita 2 filhos deles que se destacaram por conta do primeiro assassinato, Caim e Abel. Caim vai, mata Abel. Naquele exato momento em que Caim mata o Abel, a crise se instala. Eles não teriam como resolver aquela questão. Morte, dor, desespero, uma tragédia entre 2 filhos. Imagina, não tem o que fazer. Entretanto, tempos depois, Eva ressignificou a dor. Ela buscou respostas para aquela dor e encontrou no nascimento do seu outro filho, Sete. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 4, verso 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, nesse momento, nós vemos aqui a concretização, de forma muito clara, como que eu mobilizo esse recurso. Eu ressignifiquei aquela dor. Se vem uma situação de caos, como nós estamos vivenciando nesses últimos meses com relação à pandemia, o que as pessoas fizeram? Muitos perderam o emprego e eles se reinventaram, passaram a fabricar máscaras de proteção e começaram a ganhar uma graninha, entrar o sustento dentro de casa, porque eles ressignificaram a crise. Eva ressignificou a morte de um filho com outro filho. Isso não quer dizer que o amor que ela sentia por Abel, ia se apagar, ela ia esquecer dele. Não é isso. Mas ela teve um novo olhar. E isso a fortaleceu. Então, a mobilização de recursos, ela é importante. E essa mobilização pode ser de recursos internos ou externos. E nós vamos falar disso quando estivermos tratando das questões de saúde mental. Mas essa mobilização de recursos foi aplicada aqui com Eva de forma muito clara. Uma situação triste que ela veio ressignificar. Agora, se você passa da fase 3 sem ressignificar, sem mobilizar os recursos para resolver aquela questão e vai para a fase 4 sem solução, você está fadado ao fracasso. É nesse momento que a crise vai tomar uma proporção maior, alcançando até mesmo um nível patológico. E é aí onde vem as doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, doenças cardíacas, a materialização dessa doença, a somatização desses problemas. Então, nesse momento, se você não conseguir até a terceira fase resolver essas questões e for para a quarta fase sem curar, sanar e encontrar respostas, você corre o risco sim de ter uma crise ainda maior. Então, a crise existencial, ela é de forma mais objetiva, contextualizando tudo isso, o desequilíbrio entre o problema e a solução do problema aqui. Quando o problema é maior do que a solução do problema, existe esse desequilíbrio, a crise se instala. Porque quando surgir o problema, os recursos para resolvê-los têm que ser bem maiores. Nesse caso, isso aqui, é muito maior, é muito melhor, não vai haver desequilíbrio porque os recursos são muito maiores do que os problemas. Agora, quando os problemas são maiores do que os recursos, a crise existencial se instala. Quando você tem tantas inquietações na sua alma e você não consegue resolver, a crise se instala. E daí vem um segundo problema, a insatisfação
com o eu, a forma do eu existir. Lembra que nós tratamos no nosso último encontro que Merval Rosa, no livro de Antropologia Filosófica, ele vai dizer que quando aquilo que eu amo e anseio e desejo está na mão do outro, eu começo a viver uma insatisfação. E essa insatisfação vai me levar a ter crises. A forma do eu existir vai determinar muitas coisas em minha vida. Vai determinar a escolha do meu relacionamento amoroso, o que eu vou fazer como profissão, o que me traz alegria, um cargo ministerial, um chamado ministerial. Essa minha inquietação na alma, essa forma de eu me enxergar, desse eu existir, vai definir muita coisa. É por isso que tem tanta gente frustrada, sabe? Fazendo, eu queria ser agrônomo, mas eu fui fazer engenharia civil. Eu queria ser confeiteiro, mas eu sou contador. Opostos, vivendo situações completamente distintas e difíceis. Por isso que nós vivemos muitas vezes essas crises, porque esse indivíduo que não sabe realmente quem é e o que lhe dá prazer, ele vive sem conseguir se nutrir emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, e sem essa nutrição a gente não vai para lugar nenhum. Nós não iremos para lugar nenhum. Por isso que eu preciso entender por que é que eu penso assim. Por que é que eu não consigo ser próspero nisso? Crise existencial. Eu não estou satisfeito com a forma do meu eu existir. Então eu vou estar sempre buscando na mão do outro as respostas para essas minhas inquietações. Agora, qual é o grande perigo que eu também posso encontrar quando eu começo a buscar essas respostas que estão sempre nas mãos dos outros? É o distanciamento da raiz do problema. Quanto mais eu saio nesse afã desgovernado, procurando respostas para as minhas inquietações, mais distante eu vou ficando da raiz do problema. É por isso que tem muita gente mascarando situações com coisas. Pessoas que não se satisfazem nunca com o que têm. Querem o tempo todo estar comprando, provando para si mesma que ela é próspera porque ela tem algo, quando na verdade ela está querendo suprir faltas que as coisas não conseguirão suprir. Pessoas que não conseguem ter relacionamentos profícuos, porque tem alguma coisa que eu não consigo suprir e eu tento sempre suprir de alguma forma nessa área, tentando experimentar, encontrar um caminho. Outras pessoas que estão líderes, por exemplo, eclesiásticos, que estão dentro das igrejas e não conseguem se achar no ministério. Eles não sabem se o ministério dele é familiar, se é musical, se é de discipular, de ensino, se é pastoral, se é missionário. Sabe, pessoas que não conseguem se encontrar no meio ministerial. E mais uma vez eu quero lembrar aquilo que nós falamos no início, independe da crença religiosa. A crise ela vem para qualquer um que não seja bem resolvido. Qualquer um. É por isso que o nosso olhar não pode ser um olhar preconceituoso quando as pessoas estão em crise. Porque toda crise tem um porquê. Toda crise tem um motivo e nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Porque quando nós saímos em busca dessas respostas, nós nos ferimos muito e podemos ferir outras pessoas. Machucar, enganar, decepcionar. Isso é muito perigoso. Aí surgem também os problemas na área psicológica, física, espiritual, porque eu começo a culpar Deus. Deus não me ama, Deus não vê meu sofrimento, olha como é a minha vida, eu não consigo progredir, todo mundo consegue, menos eu. Deus não olha para mim, Deus não ouve minha oração, para que eu vou orar? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou adorar? Então nós passamos a vivenciar crises em todas essas esferas. E mais ainda, nós perdemos o senso dos limites. Nós perdemos o senso dos limites. Eu conheço algumas mulheres que durante algum tempo elas foram muito machucadas no relacionamento afetivo. E cada uma tinha uma história para contar. E algumas delas, viviam um relacionamento abusivo demais. E quando elas se libertaram desses relacionamentos abusivos, elas passaram a extrapolar
com relação à busca do prazer desenfreado, a fazer coisas fora dos limites, tanto que os próprios filhos se assustavam com o comportamento das mães. Então, eu não posso, de forma alguma, porque eu estou vivendo em crise, perder meu senso de limites. Isso é perigoso. Eu posso sair ferindo pessoas. A minha dor não me dá direito de sair ferindo ninguém. Eu preciso me resolver. No livro Silêncio de Adão, Larry Crabb, ele vai nos trazer algo muito interessante a respeito dessa busca desenfreada por respostas. Ele fala que existem os peritos e seguidores. Quem são esses peritos e quem são esses seguidores? Peritos é aquela pessoa que tem a resposta para toda a minha inquietação. É aquela pessoa em quem eu confio a minha vida, o destino da minha existência, o propósito da minha existência. E o seguidor sou eu, que estou em busca dessas respostas. Aí vem uma frase: alguém em algum lugar pode resolver os meus problemas. Esse alguém são os peritos, aquelas pessoas que sabem plenamente como resolver qualquer questão. E o seguidor sou eu, que estou em busca de respostas. E aí vem um grande perigo. Sartre vai dizer que no auge dessa crise existencial, a pessoa ela se percebe como alguém que não tem condição de dirigir a própria vida. Então, se eu não tenho condição de dirigir a minha própria vida, eu estou suscetível, eu estou à mercê da orientação de um louco, por exemplo. Ela é alvo, sim, de charlatanismo. Ela é alvo de engano, de fraude, de coisas ilícitas. Você já viu quantas mulheres, por exemplo, são enganadas por conta de carência afetiva? De vez em quando surge no telejornal mulheres que foram enganadas com propostas de um amor louco e foram roubadas, enganadas. Por quê? Porque elas tinham uma necessidade amorosa. Elas tinham uma carência afetiva e com todo o direito do mundo queriam ser felizes. E foram abusadas nos seus sentimentos por pessoas sem o menor escrúpulo. Então, quem está vivendo uma crise existencial, ela não tem condição de dirigir a própria vida. E por isso ela se lança na busca desses peritos que vão resolver as suas mais graves crises. Existe um perigo ainda maior, que é o da alienação e dependência emocional. Essa alienação e dependência emocional, quando eu vou para a parte espiritual, por exemplo, eu começo a buscar paternidade espiritual em pessoas que não sabem sequer o que é paternidade. E tudo que elas dizem, eu vou fazer. Grupos religiosos, espirituais, onde o líder diz: você não pode vestir tal cor. Você não pode andar com tal pessoa. Você não pode frequentar a denominação A ou B, porque só aqui tem o Espírito Santo, lá não tem. Você não pode se relacionar com alguém que, tem alargador na orelha ou faz uma tatuagem. Não, você não pode, porque a santidade é assim, assim, assim. Isso se torna uma alienação. E as pessoas que vivem crises existenciais são alvos fáceis dos alienadores. São alvos fáceis desses pais espirituais, dessas mães espirituais, que colocam fardos absurdos sobre o outro, dizendo que assim eles vão conseguir o auge espiritual, eles vão estar debaixo da bênção, eles vão prosperar, quando na verdade não tem nada a ver. E quem se submete a isso, quando você vai observar lá no fundo, tem uma carência. Tem uma carência. E basicamente a carência é paternal, familiar, ausência de paternidade em casa. E daí elas saem em busca dessas paternidades. Alguns viram codependentes de psicólogos, de psiquiatras, de amigos. Durante muito tempo eu não consegui
ir para a escola se uma amiga que eu tinha não fosse. Se essa amiga não fosse para a escola, eu não conseguia ir, porque eu tinha medo, eu dependia dela, era minha amiga, minha defensora, até que a minha melhor amiga me traiu. Me traiu, me enganou, mentiu. E isso foi uma ruptura. Eu percebi, poxa, então as coisas não são tão fáceis de viver nesse mundo, não. As coisas não são tão coloridas. Eu entrei numa crise, mobilizei os recursos e comecei a resolver tudo sozinha. E a perceber que eu sou feliz também sem aquela dependência. Então, queridos, existem muitas dependências. Dependências espirituais, pastores que ditam, né? Líderes, gurus. Enfim, são vários que estão por aí alienando, abusando das pessoas que vivem essas carências. Então, o que eu tenho que fazer? Esse cenário da crise existencial, ele está sendo desvendado, eu tenho certeza absoluta. E quando esse cenário é desvendado, eu preciso encontrar a resposta. Então, se tudo isso que eu tenho feito durante toda essa minha vida, todo esse caminho que eu tenho traçado para mim, todos esses projetos que estão meio que falíveis, né? Toda vez dá errado, nada dá certo, eu não consigo encontrar resposta, eu continuo com essa crise na minha alma. Se tudo que você fez até hoje não deu resultado, a resposta é simples: volte à origem, volte à condição original. Que condição é essa? Aos braços do Pai. No nosso primeiro encontro, nós vemos, Deus ele vai e diz assim: Adão, Eva, meu filho, queridão, onde você está? Onde você está? Para onde você foi? Nesse momento, o Pai busca a proximidade. E Adão está lá escondido. Deus, mais uma vez, está falando com você hoje. Está em crise existencial? Não sabe, não tem prazer, não consegue se satisfazer, não consegue encontrar respostas? É porque você está longe do Pai. Você está buscando resposta no lugar errado. É por isso que você não consegue frutificar. Em João, no capítulo 15, vai dizer uma coisa muito interessante. Que nós precisamos estar atrelados à árvore, Jesus. Mas existem alguns galhos que estão atrelados àquela árvore que também vão ser cortados e lançados fora. Preste atenção no texto. Vai ser cortada e lançada. Por quê? Como se explica um galho que está atrelado à árvore não frutificar, se aquela árvore tem todos os nutrientes? Sabe como se explica? Que existe um esforço que é necessário da parte do galho buscar nutrientes na árvore. Eu preciso ter uma ligação direta. O fato de eu estar perto não quer dizer que eu seja um com ela. Tem pessoas que estão perto de Deus, mas não são um com Deus. Tem muita gente dentro de igreja achando que a religião vai resolver o seu problema. Não vai. Estar dentro de uma igreja não quer dizer que você está atrelado a Deus. Estar dentro de uma religião, frequentando uma religião, não quer dizer nada. Você precisa voltar à comunhão com o Pai. Quando Ele falava, você ouvia. Quando você andava nu na presença dEle, igual no Éden, e você não se envergonhava. Quando você despia o seu coração, sem medo do julgamento, sem medo do olhar. E você sabia que ia ser acolhido. Isso é ter intimidade com o Pai. É você saber que no momento da crise, da dor, do desespero, é naquela fonte que você vai encontrar o recurso. É naquela árvore da vida que vai saciar a tua fome. Mas aí você se afasta da casa do Pai e quer ter resposta na casa do pastor? Você se afasta da casa do Pai e quer ter resposta na casa do amigo? Com um relacionamento amoroso com alguém, você acha que vai conseguir resolver as inquietações da sua alma? De forma alguma. Nós, para sermos felizes, nós precisamos ser primeiro bem resolvidos. A Bíblia vai dizer algo muito forte. Ela vai dizer: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então eu tenho que me amar primeiro para eu poder ter amor para dar ao próximo. Isso não pode ser o contrário. Eu não vou conseguir ser feliz com o outro se eu não conseguir ser feliz sozinha. Eu preciso me resolver. E eu só vou me resolver quando eu voltar à condição original de comunhão com meu Pai. Tozer vai dizer algo muito interessante num texto, A Procura de Deus. Ele diz o seguinte:
tenho a dolorosa consciência de minha necessidade de mais graça. Envergonho-me de minha falta de desejo. Ó Deus, Trino Deus, quero desejar-te, anseio por ansiar-te por inteiro. Estou sedento por mais de ti. Por tua misericórdia, inicia dentro de mim uma nova obra de amor. Dize a minha alma, manifesta o amor, amada minha, e vem comigo. Então, dá-me graça para me erguer e te seguir desde essa planície escura por onde tenho vagado há tanto tempo. Você precisa ansiar Deus, desejar Deus, da mesma forma que você anseia e deseja ter respostas para suas crises. Você precisa ter fome desse Deus, ter desejo de voltar à comunhão com Ele, porque Ele é a fonte. Deus, em suas mãos está a resposta. A palavra de Deus vai dizer, olha, eu sei bem quem você é. Observa o que diz Jeremias no capítulo 29. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O que você está esperando? Corre para os braços do Pai. A Bíblia diz em Isaías 59, verso 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus ele buscou a aproximação com o Filho. E durante todo o Antigo Testamento nós vemos esse Deus buscando uma aproximação, ele se manifestando. O monte fumegava quando a presença de Deus vinha. Deus trouxe leis, orientações. Filhos, vocês estão perdidos, mas eu vou congregar todos os filhos de Israel comigo. Deus sempre buscando uma aproximação. Mas existia uma barreira enorme. Existia um véu que separava o povo da presença. Até que Jesus vem e rasga o véu. Jesus rasga o véu. E agora o Senhor está dizendo, filho, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Não existe mais separação, olha para mim, vem até mim. Jesus rasgou o véu, Jesus abriu o caminho. Jesus abriu o caminho para todas as respostas das inquietações da nossa alma. Jesus venceu suas crises e mostrou para nós como nós também venceríamos. O Pai te espera. Observa o que diz 1 Crônicas no capítulo 15. Davi, ele era rei, mas ele se despe da sua majestade e veste as vestes sacerdotais, a estola sacerdotal e a roupa de adorador dos levitas e sai diante da presença de Deus adorando, sacrificando. E quando essa presença é trazida de volta, né, porque a arca tinha sido levada, os filisteus tinham levado a arca da aliança, a arca da presença de Deus, e Davi vai lá e resgata. E quando ele traz a arca tinha que ir para o tabernáculo de Moisés pela ordem, né, pela regra. Mas aí o que Davi pensa? O que ele faz? Ele faz um tabernáculo de um vão só. A presença está ali acessível a todos. Gente, em nome de Jesus, Jesus Cristo fez isso. Ele rasgou o véu, nos deu acesso de volta a essa presença. No Éden, o homem se afastou da presença, foi expulso. E agora Deus diz, vinde, amados meus, venham a mim. Então, o que você está esperando? O que você está esperando? Lembre-se do que diz Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para a sua vida? Como você quer terminar os seus dias? Em tristeza? Em crise? Então continua
buscando respostas longe de Deus. Mas, se você quer viver a plenitude no Senhor, corre. Deus está de braços abertos. E não importa o que você fez, quem você procurou, Deus ficou só observando. Olha só para onde está indo meu filho. Olha quem ele está procurando. Ai, ai, ai. Mas o filho amado, sempre vai ter repouso na casa do Pai. E você é filho amado, você é filha amada. E todas as tuas crises serão sanadas pelo poder que há no nome de Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que rasgou o véu e nos deu livre acesso ao trono da graça. Seja bem-vindo ao trono da graça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós nos encontraremos próxima semana, sexta-feira, sempre às 20 horas. Aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilha e vamos crescer juntos na graça de Deus. E nunca se esqueça o que diz Ezequiel capítulo 47, 9b. E tudo viverá por onde esse rio passar. O rio de vida está passando por aí, em nome de Jesus.